Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fausto de Oliveira Ramos. Eu nasci aqui em São José dos Campos, né, capital aeroespacial do Brasil, né, na parte de... Olá a todos, meu nome é Fausto de Oliveira Ramos. Eu nasci aqui em São José dos Campos, capital aeroespacial brasileira, e vou falar aqui um pouco sobre a minha carreira na parte aeroespacial e também sobre a Agência Espacial Brasileira. Bom, eu comecei a trabalhar como estagiário aqui no DCTA, aqui em São José dos Campos, que naquela época se chamava CTA, Centro Técnico Aeroespacial, hoje é Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Entrei como estagiário no Instituto de Atividades Espaciais naquela época, o IAE, e hoje é Instituto de Aeronáutica e Espaço. Entrei na divisão de sistemas bélicos, hoje tem outro nome também, divisão de sistemas de defesa, e naquela época, em 82, eu fiquei um tempo como estagiário, depois fui trabalhar na física aplicada do ITA, né, no desenvolvimento de uma fonte de alta tensão. Em 84, eu fui admitido no IAE como servidor e comecei a trabalhar nessa divisão de sistemas bélicos, né. E começamos aí tínhamos uma equipe que trabalhava com o projeto do MSA-1, é o míssil Solo-Ar 1, que era um míssil que tinha o corpo do míssil, tinha as asas, que chama canards, né, e eu fazia a parte da eletrônica dos canards, né, o controle dos canards, né. A gente tinha lá alguns motores para controlar essas superfícies aerodinâmicas, e fazíamos os testes lá no Centro do Lançamento Barreira do Inferno, CLBI, né. Eu fiquei algum tempo nessa divisão, trabalhando com outros projetos também. Nessa divisão trabalhava com bombas, né, bombas lançadoras de granada, BLG, bombas incendiárias, né. Depois começou até uma cooperação também com a iniciativa privada, né. Esse projeto que eu trabalhei acabou passando para a iniciativa privada depois que eu saí da divisão e ficou na mão da Mectron, né, desenvolver um míssil. E aí eles usaram uma outra filosofia, outra tecnologia, né. Bom, em 1990, aí estava ali naquela época começando ali as atividades do projeto VLS-1, o veículo lançador de satélites, e fui convidado para trabalhar como engenheiro na parte de projeto e desenvolvimento, e eu comecei a trabalhar então em uma das redes elétricas do VLS. O VLS tem 4 redes elétricas, uma delas é a rede elétrica de segurança, né, que está envolvendo a parte de teledestruição e autodestruição. Hoje é chamado de terminação de voo, né? E eu, então, fiquei incumbido de fazer o projeto de alguns equipamentos embarcados que estavam relacionados com essa atividade de destruição do veículo, né? Receber uma ordem de solo via rádio, né? E com essa ordem fazer o corte dos motores com dispositivos pirotécnicos, e aí o motor perde pressão e não consegue mais usar uma força propulsiva para ir para algum lugar, né? E também a destruição, a autodestruição, que é a normal, né? Com a separação de cada estágio, e esse estágio que separou, ele também se destrói, né? É destruído. Bom, então eu fiquei nessa época, trabalhando com essas atividades, em 1990, e em 99, eu comecei a ter um contato maior com a divisão de controle, né, a parte de controle do Instituto, que era de uma outra divisão de sistemas espaciais, né, hoje se chama divisão de aeronáutica, controle e aerodinâmica, né, e aí, com o Dr. Valdemar de Castro Leite Filho, eu comecei a fazer, então, minha pós-graduação, meu mestrado, né, e tive um mestrado iniciei o mestrado no ITA, e aí eu tive uma oportunidade, através de um offset de contrato com a empresa British Aerospace, de fazer um mestrado também na Escócia, né, na Universidade de Glasgow. Foi em 1999, então fui lá, fiquei um ano, né, e voltei já com título de mestre, e no ITA eu concluí também o mestrado do ITA, né, também com um tema semelhante, né,
com o que eu tinha apresentado lá na Escócia. E aí, então, no ano 2000, eu já fui, então, pedir a transferência para essa divisão de controle aerodinâmico, que hoje é controle aerodinâmico, mas naquela época era a divisão de sistemas espaciais. Fui trabalhar com a parte de controle, na parte de pilotagem, então a minha atividade era fazer o projeto de controlador de atitude do veículo lançador de satélites, né, com base no trabalho já desenvolvido por outros colegas da equipe. E eu desenvolvi uma interface que chama PACA, Projeto e Análise de Controlador de Atitude. Né? Fiz um projeto de uma interface no software MATLAB, uma interface gráfica, né, para a gente poder fazer um projeto com mais rastreabilidade, né, mais controle das informações dos arquivos de entrada e saída e tudo mais. Isso foi aí em 2000, de 2000 para frente, até 2007, mais ou menos, aí eu fui fazer meu doutorado, fiz meu doutorado na França, né, no Instituto Superior de Aeronáutica e Espaço da França, lá em Toulouse, fiquei 9 meses mais ou menos, né, e voltei, e também foi um doutorado duplo diploma, porque aí eu comecei o doutorado no INPE, né, e aí foi feito um contrato para fazer um doutorado duplo diploma, então eu recebi o título pelas duas escolas, né, pela ISAE e também pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? E aí, em 2019, eu continuei meu trabalho na parte de controle, né? E em 2019, então, eu me aposentei, né? E fui convidado a continuar trabalhando com uma bolsa aqui no Instituto de Aeronáutica e Espaço, né? E estou até hoje, então, com uma bolsa, trabalhando no Sistema Inercial Navegação, que é um sistema inercial que está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro, aqui pelo DCTA. Bom, em relação a outras questões, né, da AEB, né, agora vamos falar um pouco sobre a AEB, a contribuição da AEB, né. A AEB serviu, acho que, como uma forma de alinhar os esforços no país para o desenvolvimento, para a interação entre as diversos grupos, né, sejam grupos privados, né, como o nosso caso de pesquisa, as instituições acadêmicas, como o ITA, né, as instituições de pesquisa, o INPE, o IAE, Projeto de Desenvolvimento, e também a indústria privada, né, as empresas, né. Então, a gente, com isso aí, também os centros de lançamento, que são os centros de lançamento da Rede do Inferno, e o centro de lançamento de Alcântara, né. E a, a importância foi de a importância desse trabalho que foi realizado nesses 29 anos, né, foi então de ter ali uma progressão na forma como a gente iria dar continuidade ao programa espacial, né. A gente tem aí uma família de foguetes que foi desenvolvida aqui no CTA, na parte da família Sonda, né, e o último foi o Sonda 4, e aí já pulamos então para o veículo lançador de satélites, né. Hoje, a gente teve tem uma dificuldade hoje na parte de recursos humanos, então a gente realmente acabou restringindo esse desenvolvimento do VLS e ficamos com o desenvolvimento de veículos menores, né, como o VS-50, que é o que está agora no momento, em desenvolvimento. Bom, se a gente vê aí como aconteceu, né, a história se a gente vê a história da AEB, né, em 94 foi a criação da AEB, em 94, então, em 90 a gente já estava trabalhando com o VLS, com o projeto de desenvolvimento do VLS, né, e aí eu acho que em 94 até apareceu realmente como um ponto para a gente poder centralizar todos esses atores, né, quem estava fazendo o foguete, quem estava gerindo o centro de lançamento, e quem estava também a parte da carga útil, que era o satélite, né? No caso, na época, foi colocado, então, um satélite pelo INPE, né? No primeiro protótipo do VLS, né? E em 97 tivemos o primeiro voo do VLS, né? Só para a gente aí relembrar os fatos importantes.
Em 97 tivemos o primeiro voo, participei desse lançamento, fiquei na Casa Mata no lançamento. Infelizmente tivemos um problema ali no booster, de um dos 4 boosters do primeiro estágio, né? Então o foguete decolou normalmente, só que como não estava queimando um dos boosters, ele começou a ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio acabou resultando num colapso da estrutura toda, né? Então, continuamos depois do desenvolvimento, né, com outros lançamentos, né? Em 99, um novo lançamento do VLS. Em 2013, infelizmente, tivemos aquele acidente que vitimou 21 colegas nossos aí, 20 colegas e amigos, né? E aí realmente houve uma mudança, assim, um pouco do paradigma do desenvolvimento pela parte de foguetes, pelo menos, que eu conheço melhor, né? Bom, em relação a outras atividades da EB, né, nesses 29 anos, uma que deu muita visibilidade foi em relação em 2006, né, quando o Marcos Pontes se tornou o primeiro astronauta brasileiro, né, trabalhando na ISS, na Estação Espacial Internacional. Isso deu uma certa visibilidade, né, isso acho que ajudou também a classe política a entender um pouco o papel do programa espacial brasileiro, né. Essa que é a dificuldade nossa, da parte dos engenheiros e técnicos, da gente tentar chegar a nossos clamores lá em Brasília, né, para a gente avançar nisso, porque o mundo hoje está avançando com uma progressão muito rápida, né. E tivemos também outros eventos, né, que a EB também trabalhou, eventos de lançamentos de satélites, né, e aí, no caso, é o papel do INPE, né, nessa atividade de lançamento de satélites, embora o primeiro satélite tenha sido feita por uma academia, né, por uma escola. Em 2014, tivemos aí um satélite chamado NanoSat CBR-1, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, né. É uma universidade federal, é um órgão do governo brasileiro, e essa aí tem que ser... Bom, também tivemos o papel da EB na parte de satélites, né? Então, nesse caso, o ator principal é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, embora o primeiro lançamento de satélite foi feito por uma universidade federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, um satélite NanoSat CBR-1, né? Isso é em 2014, isso foi o primeiro satélite, mas então o INPE trabalhava com os satélites de maior porte, né? A gente teve lançamento de satélites de maior porte nos anos de 99, por exemplo, né? Na verdade, em 98 já houve um lançamento do SCD-2, né? Lá na Flórida, nos Estados Unidos. 99, o Cibers 1, né? Então, esses satélites de maior porte, né, já tinha um trabalho sendo desenvolvido já, né? E depois, os nanosatélites, o precursor foi esse satélite dessa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que outro marco importante, né, dessas atividades foi o PNAE, né, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, né, que foi feito em 2013, né, a EB criou essa versão do PNAE, né, e que, no caso, é estabelecido para o período de 2012 a 2021, e aí eu até queria comentar também em relação à parte do CEA, do Centro Espacial de Alcântara, que hoje a gente tem o Centro de Lançamento de Alcântara, mas em 2013 já foi assim, visualizado um Centro Espacial de Alcântara, o Complexo Espacial de Alcântara, né? Essa é a sigla realmente como ela foi definida. E naquela época, esse CEA estava associado ao Alcântara Cyclone Space, o ACS, né? Que era uma cooperação Brasil-Ucrânia. Infelizmente, ela não foi para frente, né? Mas hoje, a gente está com um impulso novo no Centro Espacial de Alcântara em relação ao lançamento de uma empresa chamada InnoSpace, né, de um foguete chamado Rambit TLV.
é um foguete de qualificação, onde está sendo qualificado o motor desse veículo, o motor híbrido, e eu fiz parte, né, do primeiro lançamento, primeira tentativa de lançamento agora em dezembro do ano passado, 2022, né, daqui até o logozinho, né, deixa eu ver se consigo colocar aqui na câmera, tá aqui o logozinho, aqui até tá aqui até o logozinho da campanha, né, da campanha do Rambit TLV. E a gente, na ponta desse foguete, a gente colocou, então, o SISNAV, o Sistema Inercial de Navegação, que é um sistema inercial que está sendo desenvolvido pelo DCTA, né, Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, já há algum tempo, né, e a gente conseguiu essa carona, vamos dizer assim, né, para poder fazer o teste. Só que houve um pequeno probleminha na parte da cronologia final do lançamento, já foi até apresentado aí numa palestra aí da Astrolab, né, Operação Astrolab, que contou aí com o Dr. Elcio Jerônimo de Oliveira, né, que é o diretor da M-Space Brasil, e ele explicou lá esse detalhe. E a gente vai ter uma nova tentativa de lançamento agora, nesse primeiro semestre, né, em breve aí, tá certo? Eu queria... Minhas expectativas para o futuro do setor espacial brasileiro, eu creio que estão assim, vinculadas justamente ao CEA, né, o Centro Espacial de Alcântara, porque onde vai realmente pode ter uma entrada de atores aí do exterior, né, de empresas que interessadas em lançamento, que vai fomentar aí uma atividade maior em Alcântara, vai melhorar a logística, né, essa foi o grande problema de logística nessa operação Astrolábio, com a empresa InnoSpace, né, eles tiveram muita dificuldade na parte de transporte, de todo esse material, né, e mesmo assim conseguiram empresas que desenvolveram algumas atividades importantes aí, né, a parte de construção da infraestrutura para colocar a estrutura de lançamento, né, por exemplo, e outras atividades, a parte de logística, né, mas isso tem que ser desenvolvido, né, para o Brasil poder permitir o acesso dos países do exterior, já que a gente está privilegiado em relação à localização geográfica, né, perto do Equador, né, isso melhora, assim, em relação à parte de requisitos energéticos, é preciso uma energia menor de propulsão para poder você colocar em órbita, né. E, então, essa atividade assim, a expectativa que eu tenho, né, para o crescimento do setor espacial, eu acho que passa por aí. Havendo um desenvolvimento dessa logística, permitindo as empresas virem em cada vez maior número para lançar aqui no nosso país, eu acho que isso vai facilitar para a gente mesmo desenvolver nossas próprias atividades espaciais. Esses 29 anos da Agência Espacial Brasileira, para mim, então, representa, assim, uma forma de encaminhar, né, o nosso programa espacial, porque são muitos atores, né, e eu vi até uma palestra do Bill Gates, né, antiga do Bill Gates. Então, esses 29 anos de existência da Agência Espacial Brasileira são importantes no sentido de dar uma orientação para as atividades no campo aeroespacial, né, tentar encontrar um rumo, né. Eu vi uma palestra antiga, né, do dono da Apple, né, que é o Steve Jobs, e estavam perguntando para ele em relação a alguns projetos na Apple que foram cortados, né. Na época ele respondeu, olha, os engenheiros que estão trabalhando são muito competentes, os projetos são muito interessantes, mas se a gente não tiver um foco, não tiver uma orientação, uma direção, né, a gente vai criar muitos produtos, mas não vai ter uma cola entre esses produtos. É claro que o Steve Jobs estava falando de mercados de bilhões, né, de bilhões, dezenas de bilhões de dólares, né, mercado de computadores. Mas a gente precisa também de um rumo aqui no Brasil, a gente precisa de uma forma de saber para onde a gente tem que caminhar, e as empresas tendo essa segurança
de saber para onde vai caminhar o Programa Espacial Brasileiro, poderem também desenvolver seus produtos, seus componentes para atender essa demanda, né? E com isso também as escolas também, as universidades federais, né? Como o ITA, por exemplo. Então é uma coisa realmente, embora a gente também visualize o que acontece no mundo para ter uma percepção disso também, mas no Brasil a gente precisa realmente de uma coisa mais centrada nisso, né? Os fatos que eu considero mais importantes durante esses 29 anos de existência da EB, então, basicamente, então, os momentos em que a EB acompanhou, então, nessa parte e ajudou, né, e a gente até que é técnico, na parte técnica, a gente às vezes não sabe exatamente o que a EB está fazendo, mas a gente sabe que houve uma interligação de todas as atividades aí, né, em relação à parte de lançamento de foguetes, né, a parte de ter os foguetes transportando cargas úteis, então envolve também satélites, né? Então, estou falando aí do IAE, Instituto Aeronáutico e Espaço, e do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também das escolas que estão fornecendo os engenheiros para poderem fazer os projetos desses equipamentos, desses veículos, né? O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, as outras universidades federais, né? O IME, né? Instituto Militar de Engenharia. Então, e as empresas, né? As empresas, porque a gente tem aqui no São José dos Campos, né? Por isso que eu chamo de capital do Programa Aeroespacial Brasileiro, a gente tem um núcleo, né? De empresas. São muitos fatos aí nesses 29 anos, né? Que eu considero importantes, né? E tem a ver com a existência da EB, embora às vezes a gente, como engenheiro, né, os técnicos aqui dos programas, né, e os acadêmicos, talvez a gente não veja assim claramente o papel que a EB desenvolve, mas a gente sabe que houve uma concatenação, uma ligação dessas atividades, né, seja na parte de desenvolvimento de foguetes, né, que no caso seria o DCTA, com o Instituto Aeronáutico e Espaço, também na parte de carga útil, os satélites, né, que no caso o INPE, Nacional de Pesquisas Espaciais, os engenheiros que são necessários para desenvolver essas atividades, né, que são as escolas federais que hoje, não só as escolas privadas, mas as escolas, principalmente escolas federais, como o ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, são todos esses atores, e tem muitos atores assim que precisam de uma sincronização, né? E a gente vê que a sincronização está vindo de algum lugar que é a Agência Espacial Brasileira, né? E hoje também, o outro ator também importante são as empresas, né? Privadas, né? Aqui em São José dos Campos, por isso que eu falo que São José dos Campos é a capital espacial brasileira, a gente tem aqui um cluster, né? Um cluster espacial aqui no Parque Tecnológico, né? São várias empresas, né, que já forneciam, inclusive, para o nosso programa, nossos projetos aqui em São José dos Campos, né? E algumas delas, né, vou falar o nome de algumas, né? Algumas a gente é fácil de lembrar, né? A gente já tinha contato com essas empresas, né? São a Embraer, a Empresa Brasileira de Aeronáutica, que nasceu, inclusive aqui no DCTA também, né? Um projeto do primeiro avião, com a equipe do Osiris. A gente tem várias empresas aqui, né? Por exemplo, algumas empresas que eu vou citar aqui desse cluster. Nesse cluster, São José dos Campos tem um cluster aeroespacial. Nesse cluster aeroespacial, aqui no Parque Tecnológico em São José dos Campos, então temos muitas empresas privadas, muitas de São José dos Campos, né? Como a Avibraz, né, uma grande fornecedora nossa, a gente está fornecendo o motor S50, né, o
motor bobinado, né, para a gente poder ter o desenvolvimento do projeto VS50, depois do VLM, né, o VS50, vamos dizer assim, é o teste de um motor que vai ser usado depois pelo VLM, Veículo Lançador de Microsatélites. Temos a Avibraz, temos a Embraer também, que nasceu aqui no DCTA também, né, a partir do projeto do primeiro avião, e com esse projeto foi nucleado uma empresa, e essa empresa está aí hoje com esse poder todo que tem, né. E tem muitas outras empresas nesse cluster também, né, a Caer, a Equatorial, né, e outras empresas aqui que eu posso ir citando o nome, e são a Compsys, né, várias empresas aí. Então, esse ator, a iniciativa privada também faz parte desse desenvolvimento, então são vários atores, né, a parte de projeto de desenvolvimento em foguete, projeto de desenvolvimento de carga útil, satélites, né, nas satélites, microsatélites agora, também nanosatélites, a parte de acadêmica, né, ITA, INPE, a parte de iniciativa privada. Então, a Agência Espacial Brasileira tem esse papel importante de alinhar esses atores todos em torno de um programa nacional de atividades espaciais, né. Então, os fatos que eu considero importantes, né, são os lançamentos desses foguetes, né, que a gente foi fazendo durante todo esse tempo, né, com a, com a supervisão da Agência Espacial Brasileira, né, com acompanhamento, né, e do VLS, no caso, no lançamento. Eu trabalhei também. Bom, eu também fui convidado em fevereiro do ano 2020 para fazer parte de um conselho consultivo, né, comitê de especialistas, em relação a um projeto de encomenda tecnológica, um ETEC, sobre um sistema de navegação inercial, né. Então, nos foram apresentados alguns documentos, a gente avaliou as empresas, as condições que as empresas ofereciam, né, os objetivos do projeto, né, as especificações, e a gente ponderou e apresentamos aí nesse conselho de especialistas as nossas posições, né? E com isso esse programa avançou. Agora existe um novo projeto, nova seleção pública, né, para a produção de veículo lançador de pequeno porte, para lançamento de nanomicrosatélites, né? Então é uma forma assim de fomentar um pouco as empresas a tentar por si só desenvolver uma atividade, como está acontecendo também principalmente nos Estados Unidos, né, de empresas que estão fazendo um papel da NASA, vamos dizer assim, né, estão criando atividades, né, como se, mais em uma esfera parte privada, não uma esfera pública, como era o caso da NASA, né. Então, esse fomento, né, essa seleção pública do veículo lançador de pequeno porte é um valor de 190 milhões, né, foi feito essa publicação dessa chamada pública em agosto de 2022. Infelizmente, agora em 2023 ainda está alguma incerteza em relação a esse FNDST, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, né? Houve aí um corte aí e realmente o valor realmente foi comprometido por esse fundo. Mas vamos aguardar, então, as nossas autoridades políticas aí tentarem acertar essas questões, né? Mas são, então, atividades aí que a AEB tem conduzido, né, no destino, na questão de tentar realmente fazer avançar essas atividades, né. A gente tem essas atividades, na verdade, acontecendo também na esfera pública, na esfera governamental. Então, eu, como especialista, participei dessa chamada de sistemas inerciais, né, e a ITEC, mas a gente desenvolve um sistema inercial aqui no próprio país, né? Então, eu faço parte da equipe que desenvolve um sistema inercial já há algum tempo, dentro aqui do Instituto de Aeronáutica e Espaço.
O veículo lançador também, a gente tem o desenvolvimento do VLS-1, né? Houve assim a suspensão suspensão, cancelamento desse projeto, né, VLS-1, e realmente até levando em conta também as nossas atuais perspectivas de recursos financeiros e humanos, né? A gente está sem concurso para a contratação de novos servidores há muito tempo, né? Vários anos. Então, isso que eu acho que a AIB tem que ver com carinho, né, e conversar com as esferas políticas, é desse aspecto de, dentro do PNAE, até que ponto a gente vai continuar encolhendo o PNAE, né, pelo menos na esfera pública, por causa dessas restrições que a gente tem, que a gente conhece, né, e até que ponto a gente vai transferindo todas as atividades, ou a parte mais relevante das atividades, para a esfera privada, porque a esfera privada também, ela parece não ter assim uma condição de poder assumir certos compromissos e certos encargos financeiros, né, dentro de um projeto de desenvolvimento, sem estar muito vinculada com um orçamento, com um gerenciamento de projeto, e isso está muito realmente preso a alguma coisa que não admite, às vezes, algumas variações, como a gente pode ser admitidas numa esfera governamental, né? Você pode ter algumas dificuldades em fazer algum desenvolvimento de algum projeto, para adquirir algum componente, né? Por exemplo, a gente no VLS-1 a gente teve uma dificuldade com a parte de componente inercial, né? Dos atuadores também, do controlador de tubeiras móveis do VLS, a gente adquiriu da Rússia, porque nenhuma empresa queria vender para a gente, uma empresa ocidental, né? Isso foi adquirido assim com uma conversação entre os órgãos, né? Às vezes até conversações até um pouco veladas, né? E a gente conseguiu os componentes para poder lançar o VLS. Já foi uma tremenda de um avanço, de um ganho, né? No projeto. E hoje, né? Hoje, como é que a gente vai desenvolver esses componentes críticos com foguete, com veículo lançador? São componentes difíceis de você encontrar, de você adquirir e desenvolver, inclusive, também são coisas bem difíceis, né? Então, aí a gente precisa ver se a iniciativa privada vai dar conta, se tem conhecimento, se tem o know-how, né? Porque a iniciativa privada ela está focada em alguma coisa que ela vai vai criar como produto e vai ter uma atratividade, vai ter uma sequência de vendas, né? Uma cadência de vendas que vai dar um retorno, um lucro para a empresa, e aí pode ser que algum componente, algum produto não tenha essas características. Então, a empresa privada, naturalmente, ela não se interessa, assim, em primeira vista, a participar de um sistema assim. Agora, o fomento importante tem que acontecer pela esfera governamental, mas não pode só ficar limitado a isso, não é? Então, gostaria de deixar uma mensagem final. Agradeço aí pelo convite a fazer esse vídeo, né, para colocar essas informações, né, e eu creio que eu tive, então, essa minha carreira desde 82, né, hoje eu já fiz 40 anos já ali no DCTA, né, e continuo trabalhando, né, com a parte de sistemas inerciais e também desenvolvendo trabalho aí com uma empresa, né, a empresa coreana InSpace, né, com o foguete Rambit TLV, na parte de integração do Cisnave na coifa desse foguete, né, e para o lançamento agora, então, nesse primeiro semestre, provavelmente em março, né, provavelmente em março está previsto aí, talvez, não sei se já foi oficializado isso, mas é preciso aguardar a oficialização para a gente ter, então, esse lançamento e realmente com sucesso agora, né, completo, né, podemos receber então os dados aí do Cisnave e poder avançar no sistema inercial nacional, poder utilizar ele em outros equipamentos e sistemas do nosso
nosso tema aeroespacial, né, nossos recursos aeroespaciais. Agradeço então pela oportunidade de poder. Agradeço então pelo convite que recebi para fazer esse vídeo, né? E poder apresentar então aí a minha carreira, né? Esse ano eu estou fazendo 40 anos aí. Apresento então aí Gostaria de agradecer então pelo convite da Agência Espacial Aeroespacial. Gostaria de agradecer então ao convite da Agência Espacial Brasileira que me pediram para fazer esse vídeo e eu pude então apresentar então a minha carreira. Esse ano eu estou completando então. Agradeço então o convite da Agência Espacial Brasileira para fazer esse vídeo, né? Pude apresentar a minha carreira aqui, né? Em 2024 eu farei 40 anos de contratação, mas eu estou já desde 82. Gostaria de agradecer então ao convite da Agência Espacial Brasileira para fazer esse vídeo. Então, eu apresentei aqui a minha carreira, né? E ano passado eu completei 40 anos aqui no DCTA e continuo até hoje aí trabalhando aí nessa atividade nova, que na verdade é uma atividade que eu já desenvolvia antes, é o SISNAV, o Sistema Inercial Navegação, mas agora também trabalhando também com parceria aí com a empresa InSpace, a empresa sul-coreana, para lançar então agora nesse primeiro semestre o Cisnav, ali montado na coifa ali do Rambit TLV, é esse foguete de qualificação que eles estão fazendo. Se Deus quiser vai dar tudo certo, então aguardem novidades aí no novo campo, né? Tá bom? Um abraço a todos aí.